o nosso tema é maravilhosa graça. Maravilhosa graça do Senhor. E esse foi o tema que Deus colocou no nosso coração para esse culto nessa tarde. E o versículo-chave que nós vamos usar para fazer essa meditação na palavra hoje, está escrito em Efésios, no capítulo 2, no verso 8, a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, quando ele falava sobre a graça de Deus, o amor de Deus em relação às nossas vidas. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala: porque sois salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Vou repetir de novo. Porque vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Essa é a palavra do apóstolo Paulo para nós, para o nosso coração, nessa tarde de hoje. Maravilhosa graça é o nosso tema desse culto. E eu não sei se você conhece, mas tem um hino maravilhoso que fala exatamente sobre isso, né? Na realidade, o hino é um testemunho de quem o escreveu, que foi, na realidade, foi John Newton. Ele escreveu esse hino, dando a letra do hino, é um testemunho da sua experiência pessoal com Deus. E aí ele compôs a sua própria experiência, de quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele foi alcançado pelo amor e pela misericórdia de Deus, e as coisas que Deus fez e ainda fará na sua vida. Então ele compôs esse hino, que é um hino clássico no meio cristão. Na verdade, esse hino, a letra desse hino, ela foi composta há 250 anos atrás. Ele é o hino mais cantado, o hino mais gravado de todos os cânticos cristãos, né? Como eu disse, a letra dele foi composta há 250 anos atrás, e ele se tornou um hino clássico, assim, um hino, como se fosse um hino básico de todo o povo evangélico. Ele foi composto em inglês, naturalmente, a língua dele, a língua da escrita do hino foi o inglês, e John Newton escreveu esse hino. John Newton era um inglês, nasceu em Londres, e ele compôs esse hino. Eu quero louvar, nesse período agora de adoração, de louvor no nosso culto, eu quero louvar o Senhor com esse hino. E há um motivo especial para nós estarmos usando esse hino hoje. Geralmente eu coloco aqui algum cântico mais moderno, mais atualizado, né? Mas há um motivo muito especial para a gente vai usar ele hoje no nosso momento de adoração. Eu não encontrei uma versão que fosse original, que fosse original em relação à letra que John Newton compôs. Então eu peguei um hino com uma letra cantada em inglês, mas que tem a tradução da letra em português. E aí eu quero louvar junto com você com esse hino agora, para você prestar atenção na música e na letra desse hino. Você vai reparar que a música é de John Newton, mas a música não é dele. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a história de como surgiu esse hino. É uma história muito linda. O hino tem uma letra maravilhosa, agora a melodia dele, você vai reparar na hora que nós colocarmos agora, ela é um pouco triste, eu acho. É uma música meio de lamento. E há um motivo especial para isso. E eu queria te convidar para permanecer conosco. Logo depois do hino, nós vamos falar um pouco sobre a história desse hino, como ele surgiu, de onde veio essa letra, quando ela foi escrita e de onde veio essa música principalmente. E você vai ver que é uma coisa muito chocante, assim, muito marcante, muito emocionante. E eu espero que você sinta essa emoção da mesma forma que eu senti quando pesquisei sobre a letra desse hino. Vamos louvar o Senhor com esse cântico então? Amazing Grace é o título original do hino, traduzido para a maravilhosa graça de Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Presta atenção na letra dessa música, que é muito linda. Que hino maravilhoso, né? Sabe, eu estava pesquisando sobre esse hino. E nas pesquisas que eu fiz, eu achei uma coisa muito curiosa. Todas as pesquisas originais mesmo, porque tem muitas versões e muitas traduções do hino, como ele é um hino muito antigo,
e é um clássico do meio cristão, todas as pesquisas que eu fiz, eu encontrei assim: letra, John Dalton. John Newton, letra, John Newton. Música, autor desconhecido. Letra, John Newton. Música, autor desconhecido. John Newton, ele nasceu em Londres, em 1725. Aos 6 anos de idade, ele perdeu a sua mãe. E aos 20 anos de idade, ele se alistou na marinha inglesa. E foi ser um marinheiro na Inglaterra, em Londres. E é interessante que John Newton era um cara assim meio rebelde. E ele não se adequou bem às normas muito rígidas da marinha inglesa. Então ele decidiu desertar da marinha. Simplesmente fugiu da marinha. Porque não tolerava aquela rigorosidade das normas, das regras, da disciplina da marinha americana. E aí ele fugiu e foi caçado por muito tempo, foi procurado. E aí ele foi encontrado, foi preso, foi castigado na marinha inglesa. E depois de um tempo preso, ele foi solto e como um castigo para ele, como uma pena para a sua deserção, né, da marinha, ele foi designado para ser capitão de um navio de escravos. Isso mesmo, um navio de escravos. Naquela época, eles transportavam muitos escravos da África para os Estados Unidos da América e para a Inglaterra. E eram viagens perigosas. E John Newton foi designado para ser o capitão de um navio negreiro, um navio de escravos. E ele vivia fazendo essas viagens com os escravos. Ia na África, buscava escravos e trazia para a Inglaterra e levava para os Estados Unidos. E o escravo, naquela época, no navio, ele praticamente não podia fazer nada. Ele não podia falar, ele não podia cantar, ele não podia expressar de uma maneira natural os seus sentimentos, os lamentos da sua alma, a angústia, a dor da sua alma, por estar naquela condição. Eles eram acorrentados nos porões dos navios, e ali eles ficavam com os remos, e eles eram os responsáveis por fazer o movimento da embarcação. Todos os escravos ficavam remando, aquela fileira de escravos remando e levando a embarcação para o seu destino. Muitas vezes os navios naufragavam ou entravam em guerra e os escravos morriam ali, acorrentados no porão dos navios. E eles sentiam todo aquele drama, toda aquela situação, mas não podiam falar. Os escravos não podiam falar no navio. Então eles só podiam sussurrar, o que era permitido para eles. Então eles sussurravam canções que expressavam a dor da sua alma, o lamento da sua alma. E John Newton, como capitão do navio, ele ficava ali comandando aquele navio, comandando aqueles escravos e ouvindo aqueles sussurros dos escravos que refletiam o lamento da sua alma. Passado um tempo, quando eles estavam numa viagem, veio uma tempestade muito grande sobre o barco. E John Newton, desesperado, sem saber o que fazer como capitão do navio, ele ficava ouvindo aquele sussurro dos escravos, com medo também no porão, acorrentados no porão do navio. E ele saiu desesperado, andando pelas cabines do navio. E diz a história que ele encontrou um livro cristão. E começou a ler aquele livro ali num desespero, porque ele nunca tinha ouvido falar de nada de Bíblia, de livro cristão. Ele era um ateu declarado, um homem perseguidor de escravos, matava escravos, transportava, traficava escravos. E aí John Newton encontrou aquele livro, começou a ler, e naquele livro estava falando sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus. Então John Newton fez uma oração. Na oração de John Newton ele fala: Senhor, se o Senhor ouve realmente orações, se o Senhor existe e ouve orações, tenha misericórdia de nós nessa situação que nós estamos vivendo agora. E essa foi a oração de John Newton, um homem que nunca tinha pego na Bíblia, um livro cristão, nunca tinha feito uma oração e nem sequer acreditava em Deus. Mas ele fez essa oração diante do desespero, à beira do naufrágio. E os escravos continuavam sussurrando as suas canções no porão do navio. Aquela tempestade passou, eles foram salvos,
E John Newton voltou, chegou com um barco na Inglaterra, e ele desistiu de ser mais capitão de navio, porque Deus tinha tocado no seu coração. Ele tinha sentido a presença de Deus ali no porão daquele navio. Então ele se ingressou numa escola teológica, convertido já, e foi mentoreado, foi orientado por grandes reformadores, como John Wesley, por exemplo. Foi um dos mentores de John Newton. E John Newton se tornou um pastor anglicano, um pastor inglês lá na Inglaterra. E ele se tornou um compositor de hinos e cânticos, de letra e música. E ele escreveu vários hinos, mas o hino mais famoso e mais conhecido dele foi esse hino, Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Agora é curioso, porque quando eu falei com você, quando eu pesquiso, eu não encontro o autor da música, eu só encontro o autor da letra, John Newton. 250 anos atrás. Mas eu não encontro o autor da letra. E diz a história que John Newton usou aquele sussurro dos escravos, que não podiam falar, mas só podiam sussurrar nos navios toda a sua dor, toda a sua angústia, toda a sua tristeza. Ele sussurrava. E diz a história que John Newton usou um desses sussurros melódicos dos escravos para compor a letra da música e encaixar a sua letra naquele cântico dos escravos. Por isso a música é meio melancólica, é meio triste, não é? Porque ela representa toda a tristeza do coração de pessoas acorrentadas, que remavam nos navios, que morriam acorrentadas nos navios, nos naufrágios e nas guerras. Eles não tinham nem como se salvar, porque estavam acorrentados. Então eles sussurravam aquelas canções. Com certeza John Newton não ouviu a música desse hino da forma que nós ouvimos hoje, mas ele ouviu na forma de sussurros dos escravos. Eu acho que eu não consigo reproduzir, mas era alguma coisa mais ou menos assim. Assim era o cântico dos escravos, é emocionante, né? Assim era o cântico dos escravos no porão do navio. E John Newton ouviu essa música, compôs o hino, compôs a letra do hino e gravou há 250 anos atrás. E esse hino recebeu o nome de Maravilhosa Graça de Deus. Maravilhosa Graça, Amazing Grace. Que lindo, né? Emocionante. Se você tentasse colocar no lugar daqueles escravos, né, que não podiam nem falar, nem cantar as suas dores, mas só sussurrar. E o versículo que nós lemos hoje aqui, para a nossa meditação, fala exatamente sobre a graça de Deus. Porque sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Sabe, ontem me deu uma curiosidade para olhar no dicionário, qual que é o contrário, o antônimo, né? O oposto de salvo. E eu encontrei no dicionário as seguintes expressões. O antônimo, o contrário de salvo é alterado, modificado, adulterado. Foram os antônimos, a palavra contrária à palavra salvo que eu encontrei no dicionário. E aí eu comecei a entender um pouco sobre esse versículo que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso. Porque quando eu li a primeira vez esse versículo, há muitos anos atrás, eu não conseguia entender direito, mas salvo? Por que
que eu preciso ser salvo? Salvo de quê? Salvo para quê? O que tem de errado comigo que eu preciso ser salvo? Quando eu li esse versículo a primeira vez, eu fiquei perguntando essas coisas. Por que eu preciso disso? Por que eu preciso ser salvo? O que tem de errado? O que tem de adulterado? O que tem de alterado? O que tem de modificado em mim que eu preciso ser salvo? E depois eu fui compreender. Deus tinha um propósito quando Ele criou os homens, Adão e Eva. Deus tinha um propósito para a vida de Adão e Eva. E esse propósito original de Deus, esse propósito genuíno de Deus, era para que houvesse comunhão entre Deus e o homem, entre Deus e a mulher. Esse era o propósito quando Deus criou o homem e criou a mulher, para que eles vivessem em harmonia, vivessem em equilíbrio, vivessem em adoração, em uma comunhão profunda com Deus. Então, o propósito de Deus é que Adão e Eva passassem do estado de pureza para um estado de santidade. Do estado de pureza para um estado de santidade. Pureza é quando eles relacionavam com Deus, mas eles não tinham opção de escolher se era realmente aquilo que eles queriam. E santidade é quando eu e você temos a opção de escolher. E decidimos, de acordo com o livre-arbítrio que Deus nos deu, e decidimos por vontade própria, andar nos caminhos de Deus, andar na presença de Deus, andar em comunhão com Deus. Esse era o propósito original de Deus. Mas Deus não criou robôs humanos, Deus criou seres humanos. E na condição de seres humanos, Deus deu a Adão e Eva o livre-arbítrio de tomarem suas próprias decisões. Mas algumas diretrizes Deus deu para eles. E uma das diretrizes foi: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento e do bem e do mal vocês não podem comer, porque do dia que comerem dela, certamente morrerão. O que Deus queria com isso? Deus queria que Adão e Eva exercessem o livre-arbítrio que Deus estava dando a eles, de optarem, de tomarem suas próprias decisões, de andarem na presença de Deus. E eles passarem do estado de pureza para um estado de santidade. Que, como eu disse, é quando eu e você escolhemos por decisão própria. Entregarmos nossa vida para Jesus e andarmos na presença de Deus e termos comunhão com Deus. Mas essa não foi a escolha de Adão e Eva. E eles escolheram desobedecer a Deus. E nessa desobediência, quebrou toda aquela harmonia, quebrou todo aquele equilíbrio que havia entre Deus e o homem. E toda a terra sofreu as consequências da quebra desse equilíbrio, dessa comunhão. E aí a natureza de Adão, a natureza de Eva, ela foi alterada, ela foi modificada, ela foi adulterada. Quando o pecado, quando a desobediência de Deus entrou no mundo. E aí a própria natureza deles foi contaminada. E diz a Bíblia que depois disso, Adão e Eva geraram filhos e filhas, a sua própria natureza, já contaminados, já alterados, já modificados, já adulterados pelo pecado. O propósito de Deus não era esse. Era que eles fossem eternos na presença de Deus. Não haveria morte, não haveria dor, não haveria sofrimento. Mas que eles escolhessem isso por vontade própria. Porque, como eu falei, Deus não quer marionetes que Ele possa controlar. Mas Deus quer seres humanos consagrados a Ele, que dedicam suas vidas para Ele, que tomam a decisão pessoal de entregarem suas vidas para Jesus e terem comunhão com Deus. E esse era o propósito de Deus, e é o propósito de Deus quando Ele nos criou. Mas o pecado, ele fez separação. Ele quebrou toda essa harmonia, todo esse equilíbrio que havia. E agora eu consigo entender porque o contrário de salvos é alterado, modificado, adulterado. Porque houve uma quebra, houve uma modificação, houve uma alteração na nossa natureza. E nós herdamos de Adão, eu
herdei de Adão, você herdou de Adão uma natureza inclinada para a desobediência do princípio de Deus, dos valores de Deus, dos valores da palavra de Deus. É como se Deus tivesse traçado um alvo para nós e nós tentássemos acertar aquele alvo ali com um dardo, mas a gente não conseguisse acertar. E o pecado é isso, o pecado é errar o alvo. Deus traçou um alvo de santidade para a nossa vida. A palavra de Deus declara: sede santos porque eu sou santo. Mas de alguma forma nós erramos esse alvo por causa da natureza que nós herdamos de Adão e de Eva. Uma natureza já inclinada para o pecado, inclinada para a desobediência de Deus, da palavra de Deus. Agora, então talvez você pudesse pensar assim: ah, mas então eu não tem problema comigo, porque isso não é culpa minha, eu herdei do primeiro homem, da primeira mulher, essa é a natureza, então é a minha natureza, não tem nada errado nisso. Acontece que o fato de nós herdarmos essa natureza não nos isenta da responsabilidade dos nossos atos, das nossas atitudes e das nossas escolhas. Deus deu um livre-arbítrio para Adão e Eva, como deu para mim e para você, para nós fazermos as nossas próprias escolhas e sermos responsáveis por cada escolha que eu faço, que você faz. Então a questão do pecado, ela está entronizada na nossa natureza. Mas eu, você, podemos resistir a isso. Nós podemos tomar a decisão de não caminhar por um caminho tortuoso, entrarmos por uma porta larga e por um caminho espaçoso, mas que o final deles é caminho de morte. Mas eu e você podemos tomar a decisão de entrar, como Jesus falou, por uma porta estreita e um caminho apertado. Mas o caminho deles é final de vida eterna. Então, como essa harmonia foi quebrada, como a natureza foi adulterada, foi modificada, foi transformada, Deus precisou traçar um plano. Porque esse pecado veio arrastado na nossa natureza e é a nossa inclinação natural. Nós temos que lutar contra isso todo dia. O fato de eu e você entregarmos nossa vida para Jesus não quer dizer que essa antiga natureza saia de dentro de nós. Ela está aqui presente. Eu luto com ela todos os dias. Todos os dias da minha vida eu tenho que lutar contra ela. Muitas vezes eu venço, algumas outras não. Mas eu nunca vou desistir de lutar para andar na presença do Senhor. Porque o pecado, ele é um senhor muito duro sobre as nossas vidas. A palavra de Deus fala que todos nós pecamos e estão destituídos da glória de Deus. E que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o salário, ele tem um preço. E o preço dele é a morte. E ainda tem uma coisa importante. Esse salário do pecado não é pago à vista. Se o salário do pecado, a recompensa do pecado, fosse pago à vista, talvez não fosse tão atraente assim. Mas o nosso inimigo, ele usa essa nossa natureza contaminada para nos desviar dos caminhos de Deus. E a princípio ele embeleza o presente, mas ele esconde o futuro. E o final desse caminho é um caminho de morte, de separação eterna. E não tem como eu aliviar essa palavra. Essa é a palavra de Deus, é a declaração do Senhor para a nossa vida. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, ele disse para mim: o inferno não existe. Eu disse para ele: o inferno existe sim. Segundo a palavra de Deus, o inferno existe. Então ele onde fica? Perguntou para mim. Eu disse para ele: o inferno, ele fica no final da vida sem Cristo. Quando eu e você, e quando qualquer pessoa não entrega a sua vida para Jesus, o final deles, o final desse caminho, inclinado pela nossa própria natureza pecaminosa, o final desse caminho é caminho de morte, é caminho de separação eterna de Deus, é um caminho onde nós perecemos. Mas como eu disse, Deus traçou um plano para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele.
para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus, a colocar uma nova natureza dentro de nós, embora a antiga natureza não seja descartada, mas Deus pode colocar uma nova natureza dentro de nós. E nós recebemos essa nova natureza quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. E Deus traçou então esse plano. E o plano de Deus foi o quê? Mandar o seu próprio Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, o unigênito de Deus, para vir aqui nesse mundo e morrer no meu lugar, no seu lugar, para que nós pudéssemos voltar à condição original para a qual Deus nos criou, que é adorarmos ao Senhor e termos comunhão com Deus. Então Deus sacrificou por amor a mim e a você, sacrificou o seu próprio Filho, para que eu e você tivéssemos salvação. E quando Jesus veio a esse mundo e foi humilhado, crucificado, foi maltratado e tomou aquela cruz e derramou o seu sangue naquela cruz, isso aconteceu porque Deus ama você, porque Deus me ama, e porque Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida, porque Deus quer trazer você de volta para a comunhão com Ele, porque a nossa velha natureza, ela nos tira dessa comunhão com o Senhor, ela é inclinada para o pecado. Mas essa nova natureza que Deus coloca em nós, quando o Espírito de Deus vem morar em nós, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, ela é inclinada para as coisas de Deus, para adoração ao Senhor, para seguir os princípios da palavra do Senhor. E aí eu entendi por que o oposto de salvo é adulterado, alterado, modificado. Porque a nossa natureza original foi modificada daquela que Deus criou em Adão e Eva. E hoje nós vivemos meio que como escravos dessa velha natureza. Mas quando eu e você abrimos o nosso coração para Jesus, e entregamos a nossa vida para Ele, nós somos salvos pela graça de Deus, pelo amor de Deus. E é isso que nós vemos aqui na palavra hoje, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. E dom é um presente de Deus. Jesus Cristo é o maior presente de Deus para a nossa vida. Às vezes eu vejo pessoas falarem hoje, o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. O melhor de Deus para a sua vida já veio a esse mundo. E o nome dele é Jesus de Nazaré. E ele sofreu naquela cruz, ele foi humilhado, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, cortaram o seu lado com uma lança, cuspiram nele, bateram nele, crucificaram, pregaram os seus pés e as suas mãos numa cruz. Sabe por quê? Porque Deus me ama, porque Deus te ama. E Deus quer trazer de volta você para a antiga condição que Ele criou Adão e Eva, uma condição de comunhão com Deus, e uma condição de estar na presença de Deus. Aleluia. Mas essa é uma decisão pessoal. Deus não vai violentar você. Como não violentou Adão e Eva, Deus deixou a escolha deles. Assim como Deus fez com Adão e Eva, Deus faz com cada um de nós hoje. Aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ter a nossa natureza resgatada, a natureza original que Deus havia nos criado, é uma decisão pessoal. E John Newton, quando entendeu isso, ele compôs esse hino maravilhoso, a letra desse hino, porque a música, ele pegou pela dor dos escravos, pela angústia dos escravos, acorrentados naquele navio, mas ele escreveu a letra desse hino, e que ele fala, eu estava perdido e fui achado, eu estava cego, fazendo uma referência à sua antiga vida, como transportador, traficante de escravos, como uma pessoa que maltratava os escravos. Ele declara, eu estava cego, e agora eu vejo. Que maravilha. E ele fala, um dia eu estarei na presença do Senhor para sempre, como o sol que brilha, num grande dia. Oh, maravilha. Como Deus pode transformar a vida das pessoas. Como Deus transformou a minha vida. Como Deus pode transformar a sua vida. Como Deus transformou a vida de John Newton, de um traficante de escravos, a um pastor anglicano, que compôs vários hinos,
mas que usou a melodia escrava para compor um dos seus maiores hinos, mais ouvidos, mais gravados, ao longo de toda a história do cristianismo. Maravilhosa graça de Deus. Sabe, eu quero terminar. A graça de Deus é um favor de Deus para nós. Você não tem como conquistá-la. Você não tem como ter direito a ela. Você não tem como comprar a sua graça, a graça de Deus, a sua salvação. A Bíblia está dizendo que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês. Não tem nada que eu e você possamos fazer para sermos alvo da graça de Deus. É o amor de Deus. É um presente que Deus nos deu. O céu é um presente de Deus. Não tem nada que eu possa fazer. Porque tem muitas pessoas que acreditam assim, para eu ser salvo eu tenho que fazer boas obras. Eu tenho que ser um bom pai de família. Eu tenho que ser um bom filho. Eu tenho que ser honesto nos meus negócios. Eu tenho que ser um bom profissional. Mas não é esse o caminho. Nós não podemos ser salvos porque somos caridosos, somos bons profissionais, somos direito nos nossos negócios, honestos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Não tem nada que eu e você possamos acrescentar ao sacrifício que Jesus fez naquela cruz, no meu lugar, no seu lugar. Glória a Deus. Você está compreendendo? Por que a vida de John Newton mudou tanto? Porque ele compôs esse hino maravilhoso, maravilhosa graça. Porque ele ficou encantado com isso, e eu também, e todos nós ficamos, porque Deus nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem não crê em Jesus perece. Perecer significa morte eterna. Mas crê em Jesus tem a vida eterna. E não é por mérito, não é por fazer jus, não é por ter direito, mas é a graça de Deus. A maravilhosa graça de Deus. É o amor de Deus por mim e por você. Uma vez eu vi um jovem falando para mim, todos os caminhos levam a Deus. Eu estava pregando o evangelho para ele, e eu fiquei pensando e falei para ele, realmente, todos os caminhos levam a Deus como juiz, não como pai. Como pai, só há um caminho, Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. E Deus te convida hoje, com esse fundo todo aqui de ministração sobre a maravilhosa graça de Deus. Maravilhosa graça de Deus. Deus te convida hoje a entregar sua vida para Jesus. Talvez você esteja andando por caminhos tortuosos, por caminhos sinuosos, por caminhos que não têm te trazido paz, felicidade, não têm te trazido realização, não têm te trazido completude. Sabe? Há um vazio no coração de todos nós, que ele tem exatamente a forma de Deus. E enquanto Deus não entrar no seu coração, no meu coração, nós vamos sempre conviver com esse vazio. Mas o dia que nós entregamos nossa vida para Jesus e dizemos sim para o Senhor, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, eu reconheço o sacrifício de Jesus feito naquela cruz no meu lugar. Quando nós tomamos essa decisão, esse vazio é preenchido pelo Espírito Santo de Deus que vem habitar dentro de nós. Você tem o desejo de fazer essa decisão nessa tarde de quarta-feira? Entregar sua vida para Jesus? Deixar que Ele seja Senhor e Salvador da sua vida? Deixar que Ele te tome nos braços e te ajude a caminhar nos momentos difíceis, de angústia, de medo e de tribulação e de ansiedade na sua vida? Como esse que nós estamos vivendo agora, por exemplo. Você quer ter uma paz que não vem das circunstâncias externas, que não vem de pandemia, de coronavírus, mas uma paz que vem de dentro, que é gerada pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Entregue a sua vida para o Senhor, desde que Ele seja seu Salvador pessoal. Essa é uma decisão pessoal.
Por isso Deus te deu o livre-arbítrio para você tomar suas decisões. Mas é a decisão mais importante da nossa vida. Eu tomei essa decisão há 45 anos atrás. Aos 19, 20 anos eu entreguei minha vida para Jesus. Orei ao Senhor e falei, Senhor, toma conta da minha vida, eu entrego minha